Olá, acadêmicos. Eu sou o professor Marcos Roberto Mantovani, sou formado em História e mestre em Educação, ambos pela UEM. Nessa temática da História da Educação, nós iremos abordar alguns temas, né? O nosso material é dividido em 3 tópicos e o primeiro deles é a Educação na Antiguidade. Neste momento, nós vamos abordar temas referentes à educação a nível tribal, ou seja, a primeira educação, a educação ainda na fase do homem, no processo da evolução do processo agrícola, né? É uma escola não formal. Depois abordaremos um pouco a respeito da antiguidade no período oriental, as primeiras civilizações, dentre elas mesopotâmicas, egípcias, e entraremos daí então no período clássico, onde nós abordaremos sobre 2 temas de 2 civilizações, a antiguidade grega, né, e também a respeito da civilização romana. É importante a gente dizer que a respeito desse primeiro momento, né, da educação tribal, nós vamos compreender qual é o processo da educação difusa, qual é o processo da educação através da comunhão dos grupos, da verificação de manter, na verdade, o processo cultural através de demonstrações da vida em comunidade. Depois nós vamos perceber as primeiras civilizações ditas mais desenvolvidas, onde nós temos principalmente a civilização egípcia, onde nós já temos uma sistematização, se é que podemos dizer que já há uma consciência disso, mas pelo menos há uma tentativa de sistematização do processo da educação. Neste momento dessa sistematização, uma das coisas mais focadas, né, um dos focos, na verdade, dessa civilização egípcia é referente à fala. Não se tem ainda nesse momento uma preocupação com a escrita, até porque a escrita, enquanto um ato concreto, ela fica legado a alguns profissionais dela, né? A maior preocupação seria na questão de como falar, de que maneira falar. O falar nesse sentido no processo da dominação, do convencimento político, a preparação então dos nobres para o exercício da política, para o exercício também da obediência, sabendo que para se comandar é necessário que se tenha a obediência. No segundo momento dessa mesma civilização, nós veremos que a escrita começa a fazer parte também da formação dessa pessoa, né, que não somente deve falar bem, mas também dominar as letras. O que se pressupõe que nesse desenvolvimento social a necessidade da documentação e do registro se torna cada vez mais amplo. Também percebemos que a escola não existe enquanto instituição, existem preceptores que ensinarão os filhos. E os filhos, nesse sentido do Egito, pode ser realmente o filho, como também pode ser o aluno, né? Então, nesse momento do ensino, tanto da fala como também da escrita, está delegado somente às classes mais nobres. As classes inferiores continuam no mesmo processo, do antigo processo tribal, que é a aprendizagem dentro do grupo familiar, dentro do núcleo familiar. Bem, nós podemos notar que a civilização grega também tem, nesse sentido, ela herda um pouco ela tem um pouco dessa herança do Egito, não é? Da questão de se preocupar em falar bem, não é? Aí, nesse sentido, o caso da retórica, ela tem um outro aspecto um pouco mais amplo do que no Egito, não é? O falar bem vem também da maneira de se posicionar mediante a população. No entanto, ela não busca somente o convencimento, mas também busca a discussão de temas importantes dentro dessa sociedade. Na educação grega, nós vamos perceber principalmente que há, aos poucos, uma preocupação com a sistematização da educação, e nós vamos ter, então, aqui algumas fases diferenciadas, né?
Dentro dessas fases vai ser abordado também a questão da escrita, né? Nós vamos ter a questão principalmente dos exercícios físicos, né? E a formação deste homem, tanto para o exercício político, como também para o exercício do exército. Ou seja, essa atividade física está focada, né, em um corpo realmente preparado para exercícios militares também. Tá? Então a formação, principalmente um dos focos que nós pegamos para o nosso estudo nesse livro, é principalmente a questão da formação ateniense, né? É uma formação integral, ou seja, preparo cultural, né? As tradições, o conhecimento das tradições gregas, também o preparo físico e psicológico, né? Ele priorizava principalmente a intelectualidade, objetivando, na verdade, a fidelização desse sujeito ao Estado. Então era um discurso que fazia também a manutenção da vida dentro da sociedade, né, dentro da área do poder. Até os 7 anos, essas crianças ficavam ao encargo da família, e a partir deste momento, a partir dos 7 anos, ele então era levado, né, a um preceptor, a um professor, que ensinava, dava a ele os conhecimentos de outras áreas, né, do saber. Até essa pessoa que transportava, que levava, que cuidava dessa criança no processo de ida a essa pessoa que iria ensinar, era chamado de pedagogo, né? Paidagogos. E até hoje nós temos, então, a pedagogia ligada a essa primeira raiz, a esse primeiro momento, que é aquele que conduz a criança ao conhecimento. Já a civilização romana, nós vamos perceber que há uma formação mais do que nós chamamos de humanitas, né? Eles eram formados intelectualmente e principalmente também para as armas, ou seja, eram considerados cidadãos livres que precisavam se preparar tanto para o exercício da política como também para o exercício militar. Esse estudo da humanitas caracterizava o homem dentro, como centro, na verdade, do processo social em todos os tempos e lugares. Existem 3 fases importantes que nós citamos aqui a respeito da formação do homem romano. A primeira deles é a fase da realeza, entre 753 a 509 a.C. A segunda fase, que seria a república, entre 509 a 27 a.C. e a fase final do império, né, que é 27 a.C. até 476 depois de Cristo, que é quando o Império Romano realmente tem a sua decadência. No processo da realeza, né, nós percebemos que há um foco na cultura dos cereais, no comércio, na questão da urbis, a formação realmente dos centros urbanos, né. As classes principais nesse momento são patrícios, né, que são donos de terras, donos de comércio, né, clientes e os plebeus. Na fase da república nós temos aí uma disputa entre patrícios e plebeus, né? Também o papel do escravo. Uma expansão militar é verificada neste momento, daí uma ênfase principalmente na formação militar, e a influência grega, não é? Ou seja, a herança grega que os romanos começam então a utilizar dentro do seu processo de conhecimento. Na última fase, que é a fase do Império, nós vamos perceber principalmente um desenvolvimento maior cultural e urbano. Nós temos aqui um enfrentamento entre o cristianismo e o paganismo, né? E, consequentemente, também a questão da crise política e a crise do Império Romano. São 3 fases, então, da educação. Depois, né, quando nós temos a queda do Império Romano, nós vamos perceber um fortalecimento do movimento cristão. Esse fortalecimento do movimento cristão, principalmente no período de passagem da queda do Império e o início do que nós chamamos de período medieval, vai ser importantíssimo, porque é a igreja cristã que vai trazer toda a tradição latina para dentro desse novo mundo, esse novo mundo que se cria, que é o mundo feudal. No entanto, a igreja cristã traduz isso através da fé. Portanto, a partir da Idade Média, nós iremos notar que todo conhecimento
passa diretamente pela questão da fé. Tudo é colocado e questionado dentro da razão da criação daquilo que Cristo ensinou. É uma escola fechada, é uma escola para poucos, continua sendo para poucos. A formação visa principalmente e também novos clérigos, né? Não visa essa educação para todos e muito menos para as classes nobres inicialmente. Depois, já na fase do século IX ao século X, nós temos a nobreza, né, ingressando nessas escolas que são de origem católicas, que são, portanto, um ensino religioso, com cunho religioso, que vai formar também os administradores através da fé e não da razão. A partir do século XII, nós percebemos, então, um crescimento principalmente dos centros urbanos, novamente, né? A retomada do comércio, a retomada do crescimento e da expansão das cidades faz com que a necessidade de profissionais seja cada vez maiores. Então, é um momento, principalmente a partir de 1280, das primeiras universidades ou formações superiores, onde também há o cunho da formação profissionalizante. Percebemos aí 3 profissões principais que vão atender a demanda neste momento, que são os cursos de medicina, o curso de direito e o curso de engenharia. Dentro desse contexto de expansão comercial, nós vamos notar que a partir já do século XIV há uma mudança na forma de se pensar e de se agir dentro do contexto social, que vai levar a um questionamento, principalmente do conhecimento pela fé. Nesse momento, nós teremos uma nova fase da educação. A educação passa, portanto, por um processo de rever os seus conceitos, um resgate principalmente dos filósofos gregos, e há uma discussão a partir daí de filósofos como Descartes, como Locke. Então, é o início da quebra do monopólio católico. Ainda assim, vai se perdurar durante mais até o século XVI e XVII, em sua grande maioria, o pensamento cristão dentro do processo da educação. Nesse processo da educação ainda católico, você tem ainda uma educação focada e voltada para algumas classes sociais, com o intuito de formar administradores, com o intuito de formar mão de obra necessária para ingressar dentro de alguns setores dessa sociedade que se expandia, principalmente na área da manufatura. Então, nesse processo, o que nós chamamos a partir já do século XV e século XVI, com esses pensadores, Descartes, Locke, Bacon, principalmente ao discurso da investigação da verdade, ou seja, uma nova forma de interpretação do saber. É um campo também que recebeu grande impulso a partir deste momento, é principalmente da ciência. Nós precisamos entender e compreender este momento histórico, onde o homem se percebe enquanto centro, não mais somente o pensamento teocrático, mas o homem se percebe enquanto personagem principal da sua história. Nesse sentido, a ciência passa a ter uma importância superior pelo fato do próprio desenvolvimento dos processos comerciais e, a partir daí, também a exploração fora da Europa. Tudo isso vem de encontro com novas necessidades, que a Igreja já não respondia mais. A partir do século XVII, nós já percebemos uma postura do pensamento educacional um pouco mais focado também dentro desse processo da razão, ou seja, se abandona-se a questão secular, da Igreja e passa-se então a se focar dentro do processo de uma investigação, num processo mais científico. O século XVIII, principalmente, é chamado de século da educação, o século das luzes. O espírito dela está baseado principalmente na ideia do progresso, pautado na constatação de que a ciência, influenciada pelo empirismo e racionalismo inglês, de Locke e também de Bacon,
né, levaria a humanidade a um processo de crescimento qualitativo e quantitativo. Ou seja, a natureza é dessacralizada, né, não tem mais uma ligação diretamente com a fé, é uma desvinculação da religião em todos os campos de discussão, né, em outros termos, é a negação de todos os dogmas do passado. São acesas as luzes da razão e por isso chamado século das luzes. Né. É um fator importantíssimo porque, nesse processo, ele vai de encontro também a uma característica social daquele momento, que é a expansão da produção e do comércio. Né? A partir já da unidade 3, que é a terceira fase dos nossos estudos, nós vamos abordar algumas questões a respeito da modernidade ao período contemporâneo, né, do século XIX, depois até o nosso tempo, e faço também neste livro uma abordagem histórica da linha do tempo da educação no Brasil, né, algumas constatações de como que a educação se desenvolveu no Brasil. Os objetivos desse processo é que a gente compreenda, por exemplo, uma sociedade mais laica, né, e, aos poucos, o declínio cada vez maior dessa educação cristã. Um dos nossos objetivos também é identificar os novos parâmetros para a formação desse homem e a construção da escola contemporânea, na verdade. Saber como se estruturou o processo de educação no Brasil através dos séculos. Né? Então nós percebemos que após a Revolução Francesa, pela primeira vez na história, nós teremos uma educação obrigatória. Começa a se discutir, então, escola para todos. Bom que se compreenda o seguinte, escola para todos não é a mesma escola para todos, pelo contrário, é uma escola que vai focar principalmente, né, a formação específica das áreas mais importantes, como a área da política, da ciência, para as castas mais nobres, mais burguesas, e uma educação tecnicista, de formação de mão de obra para as classes inferiores. Mas é a primeira vez que se discute educação realmente institucionalizada para todas as classes. Né? As principais tendências teóricas que emanam dos iluministas vêm principalmente do naturalismo do Rousseau e também do idealismo de Kant, através da crítica da razão pura. Nós vamos abordar bastante esse tema no nosso livro. A partir da primeira metade do século XIX, quando nós já temos instituído realmente a indústria, o processo de produção em escala industrial e toda a revolução industrial que acontece na Inglaterra, né, nós percebemos que há um grande esforço em colocar em prática a difusão do conhecimento atendendo à demanda, justamente, né, à necessidade dessas indústrias, desse comércio, desta sociedade que está ao entorno disso. Vemos também o crescimento das cidades, né, e a migração do campo para a cidade. No século XIX, nós veremos uma pedagogia, ela se tornando, na verdade, aos poucos, então, um tema social. Ou seja, as discussões passam pelo crivo de vários intelectuais, não somente focados na área de formação direta, mas também em outras áreas do conhecimento que se desenvolvem neste período. Né? Do ponto de vista, nós podemos citar uma das teorias utilizadas nesse momento, as que emanam de Marx, né? Que é o processo dos fatores materiais, econômicos, técnicos, né? Também o positivismo de Comte, né, onde o indivíduo passa por diversas fases no conceito de Comte de educação, né, até alcançar o estado positivo, que em última análise significa a maturidade do espírito humano. A diferença fundamental entre o idealismo e o positivismo é que o primeiro procura uma interpretação, uma unificação da experiência, mediante a razão. O segundo, ao contrário, quer limitar a experiência imediata, pura e sensível, como já fizeram o empirismo. Né? Então, são dois momentos, né? São duas formas de se perceber a educação, uma na praxis e outra realmente focada no empirismo. Então, a partir do século XIX e a segunda metade do século XIX, nós vamos perceber toda uma difusão de discussões, diversas teorias são levantadas por sociologistas, por psicólogos,
que vão debater a educação não somente no âmbito da formação, né, como também na formação dos currículos, mas também do ser humano em outras áreas do conhecimento, né, o ser humano como um todo. A partir já do final do século XIX, nós vamos perceber um movimento que é da escola nova, né, que tem uma formação de novas ideias ou teorias para a educação, que chamamos de teorias de educação da escola nova. Né. Um dos pontos principais dessa corrente é o pragmatismo e o instrumentalismo, que nós vamos perceber em Dewey, é um desses teóricos. Né. A criação e a publicação dos primeiros métodos ativos que vão de 1907 a 1918, né? Difusão e consolidação e oficialização das ideias e métodos da educação da escola nova, que vai desde 1918 e que chega até os nossos dias através de uma série de teorias pedagógicas, sejam elas da escola tecnicista e de outras escolas que nós vamos discutir também aqui no nosso livro. Né? Nós vamos perceber principalmente, né, que existem processos complexos, né, dessa formação. Nós vamos perceber também um grande debate entre a escola que forma a mão de obra e a escola que forma o ser humano. Essa é a grande discussão a partir do século, principalmente a partir do século XX. Né? Nós vamos perceber que há aí todo um debate nesse sentido. Hoje nós percebemos justamente essa discussão. No foco não está mais somente na formação do homem tecnicista, mas sim do homem como um todo, né, como ser social. Né? Finalizamos o nosso livro principalmente através da história da educação no Brasil, onde nós vamos ter aqui alguns pontos importantes que eu coloco, né? Principalmente o primeiro período, que é o período jesuítico, ou seja, uma educação voltada à catequização, o sistema de pensamento da Igreja Católica. Né? Depois, com o próprio declínio da Igreja na Europa, já a partir do século XVII, nós vamos perceber aí o período pombalino, né? Com a expulsão dos jesuítas, né? A partir da vinda da família real para o Brasil, o período joanino, nós não temos uma mudança muito significativa na metodologia, no currículo, né? O período imperial, onde nós vamos ter a criação de alguns liceus, ginásios e academias, mas continuamos ainda dentro do mesmo processo. Tá? E vamos perceber, então, uma mudança mais profunda a partir já de 1930 para cá, na discussão do que se diz respeito de currículo, né, que se diz respeito da área de formação. Dentre eles, vamos citar desses intelectuais que debatiam essa educação: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Darcy Ribeiro. Né? Também vamos falar do processo do poder, dos militares no poder, e de como isso influenciou a mudança, as alterações no foco da nossa escola, o que foi debatido, o que foi deixado para lá. Também vamos debater nesse processo a escola instrumentalista, né? E vamos chegar até a fase de reforma, já com a nova lei de diretrizes e bases, a lei do Darcy Ribeiro. Então é uma passagem histórica por todas as fases do Brasil, para nós compreendermos principalmente qual é a linha, né, de pensamento da nossa formação desde o início da colonização até os dias atuais. No que nós avançamos e no que nós ainda continuamos presos a essa tradição jesuítica. Espero que vocês aproveitem bem o material. Muito obrigado.